Fala, bonecos e bonecas do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar mais um vídeo sobre ética. Eu sou a Madu E eu sou a Ana, estamos aqui no céu Tatiana Brinque. e vamos gravar esse vídeo pra vocês. Então roda a vinheta! Boa tarde, gente. Hoje eu vou entrevistar o professor Marcelo, que trabalha na MF Tatiana Berlink. E nós vamos fazer umas perguntinhas sobre ética para ele. O que significa ética para você? O que significa ética para você? Ética é um conjunto de, na minha opinião, né, um conjunto de regras que a sociedade define para poder manter uma ordem social, né, para que as pessoas saibam os limites da liberdade de um em relação à liberdade do outro. Então é uma coisa arbitrária. A ética é algo que é criado naquele determinado momento, né? Mas ela também tem a ver com uma questão pessoal, como a pessoa entende o que é certo e o que é errado. Então nem sempre aquilo que é da lei é ética, e nem tudo que é ético está na lei, porque a ética já é uma coisa que não é apenas construído pela sociedade, é algo que é construído internamente pelo indivíduo, pelo menos é a forma como eu entendo. Você acha que a sociedade usa a ética de que forma? A sociedade ela usa muitas vezes a ética de uma maneira oportunista, né? Porque existe muitas vezes distorções com relação àquilo que é ético. Então você pode, de uma maneira arbitrária, considerar alguma coisa errada para benefício para alguns grupos sociais e em detrimento a outros grupos. Eu acho que inclusive o Brasil, nesses últimos anos, tem passado por esse problema. Uma série de distorções daquilo que seria o ético e aquilo que seria distorções ou normas da sociedade por conveniência. Criminalizando algumas pessoas e inocentando outras. Recentemente a gente está vendo isso no caso do Ronaldinho Gaúcho, né? A mídia já está atenuando a situação, justamente por ele ser uma personalidade famosa, porque ele está ligado a grupos de poder, estão atenuando, enquanto se isso tivesse acontecido com alguém que não fosse tão socialmente conhecido, provavelmente essa pessoa não estaria tendo tanta proteção da sociedade brasileira, especificamente por certos grupos da mídia. Então a questão da distorção, né, da ética de acordo com a conveniência, ou seja, eu pego um conceito aparentemente ético, pego leis e faço uma série de distorções para beneficiar alguém e prejudicar outras pessoas. Você acha que as leis... Você acha que isso Calma. Você acha que as leis que o governo impõe são corretas? Nem sempre. Tem muitas leis que são eticamente, né, se a gente for olhar a nível pessoal e intuitivo de cada um, vai perceber que é errado. Se a gente passa pela história, no tempo, fica mais fácil a gente perceber isso. Por exemplo, escravidão. Durante muitos séculos foi considerado algo legalmente correto, mas eticamente, para todo mundo que fizesse um exame mais interno, né, intuitivo da coisa, mais interno, pessoal, individual, é fácil perceber que a escravidão nunca foi eticamente algo coerente, nunca foi algo certo. Mas no determinado uma boa parte da história da humanidade, principalmente aqui no Brasil, a escravidão foi considerado legalmente correto, mas eticamente não. Já pensou em uma sociedade sem leis? Se sim, o que acha que aconteceria? Então, uma sociedade sem lei seria algo próximo do que se define como sendo uma anarquia. E é impossível ter uma sociedade sem lei. Se você vai em um grupo, por exemplo, de marginais, bandidos, né, pessoas totalmente à margem da sociedade,
eles vão criar uma série de códigos entre eles, porque onde tem um agrupamento de pessoas, sempre vai ter necessidade de delimitar onde que vai a liberdade de um e a liberdade de outro, né, nas suas ações, para não comprometer o grupo. Então é algo que, na minha opinião, é instintivo. O ser humano, a partir do momento que ele se agrupa, ele vai criar normas, ele vai criar leis. Agora, como são criadas essas normas, como são criadas essas leis e baseado em que princípios éticos que é a questão, né? O que é uma pessoa sem moral para você? Eu acho que uma pessoa sem moral, totalmente sem moral, ou fortemente sem moral, seria um psicopata, né? É uma pessoa que ele vê aquilo que é certo e que a sociedade ou as outras pessoas dizem que é certo e é errado, e a pessoa, mesmo ela a nível mental, intelectual, ela entendeu o que está sendo falado, aquilo vamos dizer assim, não é acolhido internamente por ela. Então ela acha que aquelas normas são uma besteira, uma bobagem. Então uma pessoa sem moral seria nesse sentido. Agora, todos nós discordamos com princípios éticos e moral ditados pelos outros, em maior ou menor grau. Aí, no caso, eu estou falando de uma pessoa onde a situação é mais extremada, né? Uma pessoa que tem dificuldade de vamos dizer assim, ter uma base moral dentro dela. Então, nesse caso, especificamente, passa a ser uma doença, uma patologia, no caso, uma psicopatia, né? Uma pessoa que acha que o certo e o errado é apenas uma conveniência dos outros impostas a ele, que ele pode burlar à vontade. Mas é aquela história, né? Todos nós temos, em maior e menor grau, discordância com as leis e com a visão ética dos outros, né? Nem sempre bate, isso é natural. Daria certo a sociedade sem esses três princípios, moral, lei e ética? Então, a sociedade ela sempre vai precisar, a sociedade sempre vai precisar desses princípios, né? Que é a moral, a ética e a lei, né? Porque para poder organizar ela, né? A ética é algo, vamos dizer assim, que já está de certo modo dentro da gente e foi de certo modo construído socialmente no convívio com os outros. A moral, que é aquilo que a gente vai definir como sendo certo e errado, né? Também a nível pessoal, e quando a gente consegue colocar isso em termos de normas e de lei. E nem toda lei é ética, nem toda lei é moral, e nem toda moral e toda ética está dentro das leis. E isso eu acho que é natural, porque as coisas, ao mesmo tempo que elas se misturam, elas são bem diferentes, né? E é muito difícil de definir com clareza, às vezes, onde começa uma e termina a outra. Essa foi a nossa entrevista. Eu queria agradecer, professor, por você participar. E é isso.